Bom dia, rapaziada. Veja bem, eu estava pensando aqui na literatura. Quando eu mudo, tudo muda, né? À medida que melhoro, os outros melhoram. Hoje praticarei a tolerância e tentarei amar aqueles a quem encontrar. Agora, como é que eu mudo e os outros melhoram também? Eu tenho a capacidade de interferir nos outros? Não. Eu sou impotente, eu não posso mudar o outro. Mas, na verdade, eu acabo tendo uma outra percepção do outro. Né? Acaba tendo uma outra maneira de enxergar o próximo. E muitas vezes isso está dentro do programa terapêutico. O cara ele tem uma atitude que eu não gosto, que me irrita. Você pode ter certeza que eu tenho a mesma atitude. E isso faz com que eu não aceite o cara. Porque eu tenho o mesmo defeito de caráter, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Eu não gosto disso em mim. E eu acabo enxergando isso no próximo. Que nem diz efeito espelho, que nem diz lá na filosofia do Itópico, né? Onde senão em meu companheiro poderei encontrar esse espelho? Né? Aqui posso conhecer-me por inteiro. Não como um gigante que conhecer nem tão pouco como anão de meus temores, mas como alguém parte de um todo compartilhando seus propósitos. Nesse solo poderei criar raízes e crescer, não mais isolado como na morte, mas vivo para mim e pelos outros. Agora, na verdade, eu mudo. Eu começo a ver o outro de uma maneira diferenciada. Então, o segredo não está eu querer mudar o outro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. O outro eu só posso aceitar e amar. Aí eu te falo, tem que conviver junto? Tem que estar de mão dada? Não. Mas eu tenho que amar. Isso é um mandamento de Deus. Eu tenho que amar o próximo. Eu não posso ter raiva de parente, de família, de irmã, de ninguém. Porque eu já não estou cumprindo o mandamento de Deus. E eu falo isso para você baseado na Bíblia. Sobre não ter que necessariamente estar junto. Andando junto e sorrisinho, pagando simpatia pro outro. Eu tenho que amar, mas não estar junto. Paulo, apóstolo Paulo, ele tinha um companheiro de jornada, de levar a palavra adiante. E depois de um determinado tempo começou a ter muita intriga entre os dois. Dificuldade de relacionamento. Não amar, não odiar, não ter raiva. Mas dificuldade de relacionamento. De repente, dois líderes juntos, começou a ter conflito. Né? Se não me engano, foi Barnabé. Essa pessoa. Foi Barnabé. E aí, se separaram e foram fazer a obra. Propagar o evangelho. Só que por onde Paulo andava, ele falava: irmãos, não deixai de orar pela vida de Barnabé, pois grande é a obra que ele tem feito para o Senhor. Vamos interceder pela vida dele. Mas junto, saia faísca. Isso está na Bíblia. Então, na verdade, eu devo mudar a mim mesmo. Eu tenho que buscar a mudança do meu caráter, que Deus remova os meus defeitos. E aí eu estava meditando numa palavra de Deus que vem de encontro a isso. E se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, fala o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muito,
Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aí depois, um pouco mais adiante, fala aqui justamente o que o companheiro leu também, vai de encontro. Quando falou sobre amor, porém numa outra passagem. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Por que fervoroso no espírito? Poxa, se eu tinha todo o meu lado fervoroso, a minha gana, anseio, não tinha tempo ruim para minha destruição, por que para servir a Deus, fazer a obra, levar a mensagem adiante? Como diz aí fora antigamente, muitos nem conhecem essa palavra, vou ficar na minha sequência. Né? Para mim me destruir, fazer minha família chorar, um monte de coisa, não tinha tempo ruim. Não sentia assim, na verdade, né? Agora, por que para mim fazer algo em prol da minha vida e de outras vidas, né? Que eu vou, né? Tá vendo problema, dificuldade? Não, cara. Eu tenho que ter muito mais ímpeto. Isso é ser fervoroso. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. O que é partilhar com os santos nas suas necessidades? Está vendo a pessoa mal, precisando de uma ajuda, é ajudar. Seguir a hospitalidade. O que é a hospitalidade? É receber, é acolher. É isso que a gente tem que fazer. Como eu recebo o próximo? Como eu recebo o recém-chegado? De que maneira isso tem sido feito? Muitas vezes o cara já está há um tempo limpo dentro de uma instituição ou trabalhando, sabe-se lá, indiferente disso, e o cara já está lá em cima, né? Esquece de onde saiu, esquece o jeito que chegou, já trata com desdém, só aceita companheiro. Ih, mano, deixa eu ver. Ih, tá cheirando a droga, sabe aquele jeito de... Para com isso. Olha para trás. A Bíblia fala, aquele que está em pé, veja para que não caia. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de você, mesmo que não queira paz com você, o que depender de você, tenha paz com todos. Lembrei de um hino, quem lembra? Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Lembra disso aí? Antigo pra caramba. Se for possível, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai também lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a vossa cabeça. Então veja bem, o que isso fala para a gente também? Do mesmo jeito que eu ainda não tive uma mudança, e eu vejo aquele cara, eu não vou com a cara dele, ajuda no que você puder. De que adianta eu chegar para um companheiro que eu tenho uma amizade, tenho uma afinidade, e ajudar a levar o que ele precisa, sentar, partilhar, trocar uma ideia, e aquele que eu não tenho um relacionamento, muitas vezes eu não vou com a cara dele ainda, porque o problema está comigo, eu excluo. Né? É isso que fala pra gente. Que adianta a fé sem obras, né? A fé sem obra é morta, né? É como a gente fala das panelinhas. Eu não vou com aquele cara, ele é de outra panelinha. Porque de dentro de clínica tem as gangues, né? As gangues. Tem as facções, as gangues, né? É assim que funciona. Mas isso não pode existir.
Aquele cara que muitas vezes você não vai com a cara dele, estenda a mão, vai lá, troca uma ideia. Sabe por quê? Porque o maior beneficiado é você. São barreiras que vão romper na tua vida. Mas ele pode sua libertação, né, Marcão? Libertação, sim. São grandes as barreiras que rompem na tua vida fazendo isso. E ainda tem o galardão, porque fazendo isso você vai estar. É bíblico, não é o Marcão falando, não. Amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Isso que é a diferença. De que adianta eu orar, eu estar junto com aquele que é meu amigo? Tem que estender a mão, ajudar e orar por aquele que eu não tenho afinidade, não tenho amizade, que às vezes não vai com a minha cara, eu não vou com a cara dele. Isso é mudança. Isso é sair do convencional, do tradicional. E é isso que fala pra gente nessa manhã a espiritualidade. Não só a meditação diária, mas a palavra de Deus. Quando eu mudo, tudo muda. E aí muitas vezes, depois você estabelece um vínculo com aquela pessoa, que você fala, caramba, o cara é mó da hora, gente boa. E tinha mó criaca com a pessoa. Isso, né? Por quê? É meu pré-julgamento. É o problema que está dentro de mim ainda. É isso que fala pra gente. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?